Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar, tá bom? Dessa vez é um vídeo resposta ao Jorge Henrique. Ele comentou aqui em um vídeo que eu fiz há um tempinho, onde eu respondo por que evangélicos têm voltado para a Igreja Católica Apostólica Romana, a ICAR, não é? E ele vai discordar aqui então. Eu vou ler o comentário dele, tá bom? E vou responder parte por parte aqui, né? Então vamos lá. Antes de qualquer outra coisa, José Henrique, muito obrigado, tá bom, por seu comentário e por se inscrever no canal, tá certo? Você vai notar aqui, consumindo outros conteúdos do nosso canal aqui, que assim, eu tenho uma cosmovisão, eu sou um cristão reformado, confessional, tá bom? Mas não é, o meu canal não é um canal de debate. Eu respondo a alguns irmãos aqui, não é, de outras tradições também que perguntam, que questionam, quando às vezes também eu toco, né, na tradição deles, mas eu faço isso de maneira respeitosa. E eu não tenho problema nenhum com outras tradições. Eu respeito todas as tradições, tá? Então, quando alguém comenta aqui sendo católico romano, eu respondo de bom grado, tenho o prazer de dar atenção para isso, tá bom? E sempre procuro dar ênfase em uma coisa, não é? É necessário conhecer as tradições, tá bom? Para que nós venhamos ter uma visão correta sobre elas, tá? Muitas vezes, quando eu, por exemplo, falo alguma coisa que não é tão coerente, é porque eu estou lendo, e esse é um problema, tá? Eu admito isso. Eu estou lendo autores protestantes que falam sobre outras tradições, certo? E às vezes alguém que é da tradição X, que eu citei, diz assim, não, mas não é desse jeito, não é bem assim. Eu fico feliz, eu pretendo até futuramente fazer uma playlist, né? Isso não vai ser possível agora, que eu tenho outras questões aí na agenda, mas fazer uma playlist onde eu vou nomear tradições protestantes, né? E eu vou procurar, então, representantes aí, né? Ou pessoas, líderes, que possam falar, teólogos de várias tradições cristãs, nesse sentido, para falar um pouquinho sobre a sua própria tradição. Então o objetivo do meu canal aqui não é debate, mas é apresentar a minha tradição, a tradição a qual eu pertenço, tá bom? E, de vez em quando, fazer esse contraponto, não é, com outras tradições, mais por uma questão de aprendizado, não é? De enriquecimento para mim e para os demais que acompanham o canal, tá certo? Então, muito obrigado pelo seu comentário. Você é livre para isso, não se preocupe aqui, você não vai ter censura nesse sentido. Desde que haja respeito, eu tô de boa com todo mundo, tá certo? Então, muito obrigado aí. Vamos lá. Achei o argumento incoerente. Originalmente, o protestantismo é revolucionário, pois se tratou de uma revolta contra as autoridades estabelecidas, seculares e eclesiásticas, ou religiosas. E foi também o protestantismo que abriu as portas para uma atualização da Bíblia que permitisse, por exemplo, a ordenação das mulheres e o casamento homoafetivo. Vamos lá, então. Vou responder por partes, tá bom? Então, achei o argumento incoerente. Originalmente, o protestantismo é revolucionário, pois se tratou de uma revolta contra as autoridades estabelecidas, seculares e religiosas. Então, vamos lá, Jorge Henrique. Primeiro de tudo, cara, em que se baseia essa ideia de que o protestantismo em si, essencialmente, ele é revolucionário, e isso é demonstrado com relação à revolta contra autoridades eclesiásticas e civis, nesse sentido, seculares e religiosas. Qual é a base para isso? Porque o movimento protestante, o protestantismo, ele não é um movimento homogêneo, tá? Não é. Então você não está vendo uma coisa só acontecendo. Você não pode dar ênfase ao protestantismo na pessoa de Lutero, ou nos precursores da Reforma, por exemplo. Ou então, por exemplo, você não pode voltar seu protestantismo para Ulrico Zwinglio, não é? Depois para Calvino. Não, o movimento de reforma, ele é algo amplo que acontece em vários cantões, não é, da Europa. E isso realmente tem que levar a pessoa a tentar investigar, não é, o mais minuciosamente possível cada tradição que vai surgindo ali, porque não é uma coisa só. Isso é uma coisa muito importante, não é uma coisa só. Alguém poderia dizer que isso por si só já é uma revolução. Tudo bem, sem problema. Mas, essencialmente, você tem tradições que surgem na reforma que não são revolucionárias, que não têm objetivo nenhum de fazer revolta contra as autoridades seculares, no caso como você fala aqui, né? Civis, não é? E eclesiásticas. Não é esse o objetivo. A separação dá-se por uma questão de consequências, simples consequência, não é? Porque a Igreja Católica Romana, com sua estrutura, não aceitou, nesse sentido, o que estava sendo proposto. Simples assim. Então isso forçou a separação. Não era algo desejado, tá bom? E isso é importante para compreender, porque geralmente católicos romanos têm essa visão dos protestantes como se fossem todos revolucionários. Não é uma coisa só.
Não temos o mesmo objetivo, esse é o fato, tá? E eu queria até citar para você um fato histórico importante, tá bom? Na Reforma Protestante, nesses vários movimentos que surgem, ou tradições que se estabelecem ali, que iniciam ali, você tem uma em particular, no próprio século XVI, na Suíça, não é? Que essa sim tem um viés absolutamente revolucionário, que são os anabatistas. Os anabatistas, não é? Eles realmente surgiram com um tipo de reforma radical. Eles queriam realmente revolução. Inclusive, você fala que nós somos revolucionários, mas os anabatistas acusaram o Ulrico Zwinglio, por exemplo, e os demais reformadores, não é? E os reformados, de serem lentos demais em buscar a reforma da igreja. Ou seja, eles eram muito conservadores. Entendeu a lógica? Nós somos acusados de conservadores. Esse é o fato, não é? Os anabatistas não, eles queriam realmente algo radical. Eles não queriam que houvesse investigação, que houvesse diálogo, que os reformados procurassem nesse sentido os bispos, os cardeais, para conversar, para manter um debate saudável, não é, entre iguais. Não, de jeito nenhum. O que os anabatistas queriam realmente era um rompimento. E não só com a igreja, rejeitando tudo que vinha da igreja, tanto é que os anabatistas foram aqueles que rejeitaram o batismo das crianças, por exemplo, coisa que nós reformados não fizemos. Entende a situação? Eles rejeitaram. Então, para os anabatistas, não é, que eram realmente revolucionários, tudo que cheirasse a catolicismo, eles rejeitavam, eles não queriam nem saber. Essa é a tradição deles, não é? Revolucionária. E é claro, eu posso dizer hoje que, se você vai olhar para o evangelicalismo, você vai notar muito disso. Talvez por isso que, quando você olhe para o evangelicalismo, né, para várias igrejas evangélicas, você note esse tipo de rejeição extrema a qualquer coisa que pareça católica romana. É por conta disso, né? É essa influência anabatista que é revolucionária, tá bom? Eles rejeitaram o pé do batismo, eles rejeitaram muitas doutrinas da igreja nesse sentido, tá? E não somente isso, até mesmo o nosso princípio sola escritura eles rejeitaram, porque eles acharam que nós, reformados, estávamos prendendo Deus na Bíblia, né? Sendo que não é isso que nós estamos ensinando. Mas é assim que eles pensavam, e não somente no contexto eclesiástico, não é? De autoridade, etc., mas também eles rejeitavam a autoridade civil, no caso a autoridade secular, como você fala aqui. Ou seja, eles queriam revolução mesmo, não queriam submeter, e por conta deles, dos anabatistas, não é, muita perseguição surgiu do contexto dos reis de autoridades católicas romanas contra os protestantes, sendo que quem provocou isso foram eles, os anabatistas. Não é? É complicado porque naquele período os católicos romanos eles não estavam fazendo diferença. Eles não queriam verificar essas nuances no protestantismo e perceber que não se tratava de uma coisa só, não era um movimento homogêneo. E por conta disso, perseguições aconteceram. Entende a situação? E para você ficar esclarecido sobre isso, nossa tradição reformada, ela prova isso. Ela tem, desde o século XVI, não é, os registros dos fatos acontecidos, como também a nossa herança confessional. Em nossa confissão belga, não é, nós temos documentos confessionais aqui, eu recomendo que você estude também, que são as 6 formas de unidade. Você tem a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. E na confissão belga, não é, o nome dos anabatistas é mencionado, tá? E como que é mencionado? Justamente rejeitando suas práticas, tanto com relação a doutrinas da igreja, certo? Que eles estavam fazendo isso, estavam rejeitando doutrinas da igreja, como também mencionado, né, com relação à atitude deles de serem revolucionários contra o Estado, contra as autoridades civis. Então nós rejeitamos a prática e o entendimento anabatista, para deixar claro que nós não somos iguais a eles. Não é? Nós somos conservadores, nós não estamos tentando romper e destruir algo para criar algo novo. Nós não queremos revolução, não é? Nós não queremos revolução. Nós somos conservadores e queremos progresso, sim, mas de maneira lenta, com fading, sabe? Com respeito, com avaliação sincera, com investigação, fazendo meia-culpa, aprendendo, entendendo, não como eles, que queriam simplesmente descartar a igreja e acabou, e rejeitar as autoridades estabelecidas na sociedade. Isso eles faziam, certo? Então, o que você fala aqui, isso sim é incoerente, porque você está falando sobre algo que você não tem contato, não tem conhecimento. Ou seja, você precisa realmente dar uma olhadinha nas tradições protestantes, não é? E investigá-las cada uma ali, certo? E eu incentivo que faça isso com a tradição reformada para você perceber que não é desse jeito, não é? Não é esse o objetivo, tá? Eu sei que é fácil tratar
o protestantismo como sendo algo essencialmente revolucionário. É isso que católicos romanos têm feito durante a história. Mas é importante que nós venhamos estudar um movimento, não é, ou uma tradição a partir da ótica da própria tradição. E não somente a partir da minha ótica, que é contra aquela tradição. Porque senão eu não vou ter uma visão realmente coerente sobre aquilo. Veja se não é cômodo. Você estuda teólogos católicos romanos, ou então você assiste vídeos na internet, aí, no YouTube, de padres ou de teólogos falando contra o protestantismo e apresentando o protestantismo de certa forma, que no fim, querendo ou não, o que é pintado ali é uma caricatura muitas vezes. Não em tudo, é claro, não é? Não em tudo, mas há muita caricatura acerca do protestantismo que vai sair da boca de teólogos católicos romanos, de padres católicos romanos. A mesma coisa, eu posso falar a mesma coisa sobre nós, não é? Se eu vou falar do catolicismo romano apenas a partir da minha ótica, daquilo que eu entendo da Igreja Católica Romana, estando de fora, então, necessariamente, em algum momento, a minha fala será incoerente. Então, eu vou também fazer algum tipo de caricatura. E eu já fiz isso, eu admito isso aí, tá? Até com outras tradições também, tipo, eu falei algo sobre os luteranos, sobre a questão da consubstanciação, não é? E um irmão luterano aqui disse que isso, na verdade, é um argumento bem filosófico, tá? Então, não é aquilo exatamente que estamos dizendo. Então, para mim, foi algo interessante. Ou seja, eu quero aprender mais. Então, eu não estou me ofendendo se alguém falar bem assim, olha, pastor, não é bem assim, não. Cara, isso para mim me dá um alívio muito grande, porque é a oportunidade que eu tenho de aprender mais sobre aquilo ali. Isso não significa que eu vou mudar de pensamento com relação agora eu não vou ser mais protestante, vou ser católico romano, ou então um outro, não vou ser mais católico romano, vou ser protestante. Eu acho que as coisas não tem que ser desse jeito, não, né? Esse tipo de decisão é muito séria, e a pessoa tem que ter muita maturidade e entendimento para isso. Mas, no mínimo, para que haja nesse sentido uma abordagem um pouco mais sincera, coerente e honesta, nós temos que lutar para vencer as caricaturas. E se eu vou apontar incoerências, ou então vou mostrar que eu discordo da sua tradição, eu preciso falar isso da maneira correta, entendeu? Para que você não seja ofendido também. Não é por isso que eu não me ofendo quando alguém vai questionar alguma coisa. Eu não tenho por que me ofender. São questionamentos. Se a pessoa vai fazer de maneira respeitosa, eu com todo prazer vou responder. E se a pessoa entendeu errado, eu vou explicar o porquê entendeu errado. Sem problema nenhum pra mim. Isso aí não tem problema nenhum. Tá certo? Por isso que eu estou dizendo pra você. Eu incentivo você a estudar as tradições protestantes, tá bom? E no caso a minha aqui, que é a tradição reformada. Estude a tradição reformada e perceba que não é o objetivo, nunca foi o objetivo dos reformados fazer revolução contra a igreja, nem contra a sociedade. Tanto é que a nossa tradição hoje, né, nós podemos apontar isso como evidência de que permanecemos naquele mesmo objetivo lá do século XVI, não é? De termos uma tradição que é antirrevolucionária. Certo? Isso é muito importante. Não é à toa que nós não abandonamos, por exemplo, a patrística. Nós não abandonamos a tradição de jeito nenhum. Nós temos uma maneira diferente de abordá-la, mas nós não abandonamos. Não é? Quem abandona a tradição é a Anabatista. Eles rejeitam tudo o que vem da história nesse sentido. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso, beleza? Um outro ponto, então, a segunda parte do comentário dele, ele fala bem assim: e foi também o protestantismo que abriu as portas para uma atualização da Bíblia que permitisse, por exemplo, a ordenação das mulheres e o casamento homoafetivo. Então, essa segunda parte aqui ainda ultrapassou os limites da incoerência, Jorge Henrique. Foi muito além. Porque, veja bem, como é que eu posso fazer um link de ordenação feminina e casamento homoafetivo com o propósito protestante no século XVI, não é, de Bíblia, por exemplo, tradução da Bíblia, não é, ou de ênfase ao texto original? Isso é uma coisa estranha. Onde é que está o link aí que eu não estou entendendo? Você fez um tipo de ligação direta, mas não faz sentido isso aí. Mas nenhum mesmo. Em que, por exemplo, traduzir a Bíblia para a língua do povo, ou então voltasse ao texto original, o texto grego, né, os manuscritos gregos do Novo Testamento, em que isso ajudaria, nesse sentido, a formar um pensamento que apoiasse a ordenação feminina ou casamento homoafetivo? Qual o link aí? Não é a Escritura Sagrada? A Escritura ensina isso? Não. Então, a Escritura não dá base para a ordenação feminina ou para o casamento homoafetivo. Nenhuma. Não é? E nós, como protestantes, estamos falando só da Escritura. Embora que alguns entendam que só a Escritura é você ler a Bíblia do jeito que está lá e praticar. E não é bem assim. Não é? A Escritura está ali, mas ela é um livro de um outro tempo. Eu tenho que interpretá-la. A realidade é essa.
E nessas interpretações, não é, vamos ter divergências, o que é normal. Isso diz respeito muito mais às nossas fraquezas e eu tenho maturidade para admitir que eu sou fraco, tá? Não é só os outros, não. Eu também tenho limitações óbvias, não é? E eu preciso aprender e admitir isso. Não é? Nem todo mundo pensa assim. Tem gente que acha que realmente que o errado é o outro. Eu não tenho a mínima possibilidade de estar errado. Infelizmente é desse jeito. Então eu tenho que admitir que a Escritura Sagrada é um livro antigo. Eu preciso ter condições, não é, ferramentas. Eu preciso buscar realmente conhecimento para que eu possa conhecer bem aquele mundo antigo, o que foi dito pelos autores, qual era a sua pretensão, qual era o objetivo da mensagem, para fazer essa ponte com o mundo de hoje, fazendo as aplicações devidas e corretas, respeitando, não é, esse vácuo, essa brecha, esse abismo temporal e cultural. Entende? Então nisso aí é impossível que não haja divergência. Não tem como. Não é? Não tem como. Em nenhum momento da história da igreja, após o fechamento do cânon, ou para ser um pouco mais específico, após a morte dos apóstolos, né, do último apóstolo, você tem uma coerência absoluta em termos de interpretação da Bíblia. Não tem. Não é? Porque nós somos limitados. Certo? Eu admito isso. Você consegue admitir? Outros conseguem admitir? Nem todos conseguem, infelizmente. Então esse é um ponto muito importante. Agora observe bem. Não existe nenhum link, então, de ordenação feminina, casamento homoafetivo, com o que os protestantes fizeram no século XVI, não é? Dando ênfase ao Novo Testamento ou à Bíblia. Não tem link nenhum. Entende a situação? Não tem link nenhum. Nem tem link, nem tem sentido isso pensando no próprio texto da Bíblia e nem tem sentido também na própria interpretação da Bíblia. Porque as interpretações protestantes, não é, século XVI, da tradição reformada, por exemplo, não é, são, nesse sentido, eu vou usar esse termo, absolutamente conservadoras. Não é? Nossa maneira de interpretar, não é realmente da maneira mais simples, é olhar para o próprio sentido do texto e entendê-lo e dizer, é isso, não é isso que está sendo dito aqui? Então é isso. E a partir daí, fazer as aplicações para o nosso contexto. Basicamente é isso que nós fazemos. Então não tem como você chegar a conclusões de ordenação feminina ou casamento homoafetivo baseada nisso, na escritura, tá? Mas para corrigir aí de uma questão importante o que você fala, o protestantismo abriu portas para uma atualização da Bíblia, não é? Então, veja, o que eu consideraria como uma atualização aqui? O que é uma atualização? Eu poderia considerar, por exemplo, a Septuaginta como uma atualização da Bíblia. Porque a escritura no Antigo Testamento foi registrada em hebraico, não é? Em hebraico. Não é? Então, se nós temos uma Bíblia em grego, um Antigo Testamento em grego, isso é sinal de que houve uma atualização. Não é? É um tipo de atualização, uma tradução. Não é? Quando nós olhamos para já a igreja cristã, qual era a Bíblia que era usada pela Igreja Católica Romana? Não é? Era a Vulgata Latina. O latim, no caso, né? Era o usado ali. Então, assim, claro, o Império Romano, tudo. O latim, certo? Mas a escritura do Novo Testamento foi registrada em que língua? O grego koiné. Não é? Sendo assim, o latim, ou a tradução para o latim, seria um tipo de atualização. Mas não o retorno para o grego. Uma das ênfases que nós temos na Reforma Protestante é que os reformadores eles foram não até o latim, não desprezaram o latim, obviamente, mas eles deram ênfase ao próprio texto, não é, os manuscritos gregos. Entende a situação? Por quê? Porque reconheceram que as escrituras foram registradas, não é, o Novo Testamento foi registrado no grego koiné. Entende a situação? Isso não é uma atualização, isso é um resgate. É bem diferente do que você está falando aí, tá? Então você não tem como fazer nenhum link disso, de retorno à escritura, beleza? Para a conclusão de ordenação feminina, não é? E casamento homoafetivo. Isso não faz o menor sentido, tá? Nossa tradição ela é conservadora, ou seja, é antirrevolucionária. Esse é o fato, beleza? Nós queremos progresso, sim, na sociedade, por exemplo, mas isso de maneira conservadora. Né? Ou seja, lenta, e não de maneira radical, onde nós vamos esquecer a nossa própria história.
como é proposto por revolucionários de verdade. Não é nosso objetivo. Se você quiser achar revolução no protestantismo, vá até os anabatistas. Eles são revolucionários. E muitas igrejas evangélicas hoje, ou muitos evangélicos hoje, bebem dessas fontes, não das fontes reformadas, tá bom? Para ficar isso bastante claro para você, beleza? Incentivo então você a estudar um pouquinho mais sobre a nossa tradição. Se não fez isso ainda, não é? Faça, cara. Faça, isso é importante. Leia as institutos da religião cristã, né? As institutos de Calvino, e perceba que nosso objetivo jamais foi revolução, né? É importante isso aí. E nossas confissões também, que são a prova histórica, são a nossa herança confessional, que mostra exatamente isso. Que nosso objetivo não era ir contra a igreja ou contra a sociedade. Jamais foi esse o objetivo, não é? Mas nós somos realmente conservadores nesse sentido, tá? Então, é importante que haja essa investigação, beleza? Qualquer coisa, é só comentar mais aqui, beleza? Eu agradeço mais uma vez pelo comentário. Valeu e até o próximo vídeo.